fato de uma procissão do domingo de Ramos, você que foi católico ou conhece, tradicional festa pagã católica, ele coloca na página 79, assimilando as escrituras. Na página 89, a tradicional cerimônia pagã católica, lavando os pés, ele coloca um arcebispo lavando os pés e assimilando o que Jesus fez nas escrituras, ou seja, apologia ecumênica para crianças. Está aí, ó. Olha a foto aí. Página 120, 121, o autor defende que Jesus está presente a eventos de várias religiões pagãs. Levanta a mão, cenáculo, fala: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Fala, cenáculo. O sangue de Jesus tem poder. Pode falar. O sangue de Jesus tem poder. Vai ser desmascarado. Vai ser desmascarado. Você tem ideia do que é isso aqui? Isso aqui, meus amados irmãos, é uma afronta. É uma afronta isso daqui. Filhos da maçonaria, o que eles são. Site hostal.com.br da Diocese de Limeira, católico, completamente católico. Matéria do dia 16/2/2008. Evangélicos e católicos realizam um encontro em Lavrinhas, Palavrá. E neste movimento estavam presentes aí, nesse encontro, a Renovação Carismática Católico, o pastor José Ritmian, da Igreja Pentecostal Argentina, e confirmaram a presença no encontro as igrejas do Evangelho Pleno, Assembleia de Deus e Evangelho Quadrangular. Site católico www.cnbb.org.br, CNBB, divulgando o documento sobre o diálogo católico pentecostal no Brasil. Tem isso agora também? Quais igrejas pentecostais têm participado de modo mais frequente as igrejas, de modo mais frequente as reuniões ecumênicas? Perguntaram exatamente lá para os padrecos. Disseram eles: Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Metodista Wesleyana, Evangelho Pleno e Brasil para Cristo. E olha o que ele ressaltou: contudo, os participantes não representam a instituição a qual pertence, sim, a experiência de suas igrejas. Por quê? Porque as igrejas pentecostais não se declaram oficialmente ecumênicas. Não há documento ou acordo estabelecido nesse sentido. Olha como é que eles vão na reunião ecumênica. Nada oficial. Nada oficial, nada assinado, mas sempre estão presentes para obter experiências. O que seria experiências? Uma relação íntima, extremamente íntima, com a prostituta. Estão aos beijos com ela, estão às transas de amor, e não são ecumênicos. Não são, eles não são ecumênicos. Site edital.com.br, agência de informação do senhor Frei Dito da América Latina. Juventude e ecumenismo, sexualidade e mulheres. Tem um movimento ecumênico só de mulheres. Olha quanta mulher aqui nessa noite. Nada ecumênica. Na década de solidariedade com as mulheres, o CONIC, que é um órgão ecumênico aqui do Brasil, da Metodista, promoveu um seminário de mulheres jovens por Zuleine Dias Gomes. A coordenação ecumênica ficou por conta de 3 mulheres jovens, as que coordenaram esse dia. Uma da Igreja Assembleia de Deus, uma da Igreja Evangélica de Confissão Luterana e a outra da Igreja Metodista. Um abraço para o Malafaia, um abraço para ele. Um grande abraço.
Site adital.com.br. Declaração de Mulheres Ecumênicas novamente. Dia 21 e 23 de outubro de 2005, na cidade de São Paulo. Tendo como tema reflexão transbordando o cotidiano. Que transbordância. Segundo elas aqui novamente, foram ali presentes a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Confirma você aí, outubro de 2005, nos dias 21 e 23. Igrejas presentes no encontro: Assembleia de Deus, Teologia da Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana Unida, Igreja Metodista, Missão Nova Esperança, Fórum de Mulheres Negras Cristãs em São Paulo, que isso também tem agora. Todas assinando o termo ecumênico. Igreja Comunidade da Graça, dos senhores Bezerras, Igreja Olines, representadas por líderes ecumênicos. Basta você acessar rev.wagnerqueiroz.num.br. Você vai exatamente acessar essa informação, aonde nesse site existe ali a responsabilidade do reverendo Wagner Queiroz, que é um pastor presbiteriano, constatando laços fraternos com muitas personalidades evangélicas. Wagner Queiroz participou da fundação da AEVB, Associação Evangélica Brasileira, que tentou consolidar a unidade doutrinária ecumênica brasileira. Vejam só quem já faz ou ainda faz parte da AEVB. Vai aparecer as fotos aí para te comprovar. Adriel Maia, presidente do CONIC, ex-presidente do CONIC, dirigente da Igreja Metodista. Caio Fábio, político e ecumênico como nunca. Gosta de países fiscais, ilhas, ele adora isso. Voltando ao site bibliaword.net.com, temos ali o senhor Carlos Alberto de Quadros Bezerra, presidente da Igreja Comunidade da Graça, como colunista e conselheiro editorial da bibliaword.net, que está dentro da UOL. O site do pastor Wagner Queiroz, vemos o senhor Bezerra num evento que marcou a visita do diretor da Aliança Evangélica Mundial, órgão ecumênico. Além de Bezerra, estavam presentes o pastor Wagner Queiroz, ecumênico, pastor Kel Yusa, da Igreja Olines, diretor da AEVB ecumênico. Igreja Olines dos Estados Unidos é membro da CMI, Conselho Mundial de Igrejas, confirmando aqui. Então você olha a foto aí, os representantes da Igreja Comunidade da Graça. Senhor Caio Fábio, o senhor sendo comentado nesse DVD. Senhor Bezerra, por favor, senhor Bezerra. Billy Graham, Cenáculo da Fé. Se você entrar em qualquer site evangélico, vocês vão ver pastores elogiando e participando do movimento Billy Graham. Quem já viu isso, levanta a mão. Que gosta de mexer com a internet. Muita gente aqui. Billy Graham, ele é um representante do ecumenismo. Assinou um tratado ecumênico com o Papa João Paulo II, que tem um tema do DVD 1, Apocalipse Desmascarando o Anticristo. Ele assinou um tratado ecumênico, Cenáculo da Fé. Ele é admirado por líderes das maiores denominações brasileiras. Como é que admira um homem ecumênico se não é ecumênico? Como que admira um homem desse nível, desse tipo, se realmente não é ecumênico? Olha só as declarações que Billy Graham dá dentro do contexto bíblico. O que ele acredita que é o inferno. Diz ele que quando se trata do fogo literal, eu não prego sobre isso, porque eu não tenho certeza sobre isso. Nem pode ter, né, lindão? Você já está batendo as válvulas, está chegando lá perto da curva da vida, nem pode pensar no inferno, assinando tratado ecumênico com o Papa, lindão. O que Billy Graham
fala do ecumenismo. Minha responsabilidade é pregar o evangelho a qualquer um e deixar que ele escolha a sua própria igreja, seja católica ou seja evangélica. Essa declaração foi a entrevista foi dada a Patrícia Reis, vai aparecer aí 10 de outubro de 1999. O que Billy Graham fala da igreja católica, da prostituta, a ecumênica, sobre 7 montes, servindo aos 7 cabeças? Meu objetivo não era fazer com que as pessoas saíssem das suas igrejas. Muitas pessoas que fizeram uma decisão para Cristo em suas reuniões se uniram à igreja católica, e nós recebemos elogios de publicações católicas pelo interesse, reavivando em suas igrejas após nossas campanhas. Isso não aconteceu em Boston e Washington. Quer dizer o seguinte, que ele anunciava Jesus, mas mandava ficar lá na igreja católica. Em 6 de janeiro de 1973, aconselhando um casal de católicos romanos desiludidos com a igreja deles, e logicamente nadando no rio de sangue, no chamado Telegram, Billy Graham disse: não saiam da igreja católica, fiquem nela, ajudem a sua igreja. Dito pelo repórter William McWill, de jornal Pitubers, sei lá como é que chama esse negócio aqui. 6 de setembro de 1952. Deixa para os americanos isso aí. 1961, numa entrevista, Graham disse: eu creio em alguma coisa. Ele crê em alguma coisa. E sabe o que? No batismo infantil. Nós não podemos completamente entender os mistérios de Deus, mas eu acredito que um milagre pode acontecer nessas crianças, de modo que elas sejam regeneradas, feitas cristãs pelos o batismo infantil. Então ele inventou um batismo para criança. É o conta-gotas. Isso para quando racionar vai dar certo. Racionar a água, perfeito. Vai pingando em cima da cabeça do irmão e vai dizendo para o irmão: recebe o batismo aí, irmão. Recebe o batismo aí, irmão. E a criança agora tem que ser regenerada. Não é mais o reino dela, como Jesus falou. Agora tem que se batizar para o arrependimento. Está cheia de pecados. Billy Graham se refere à igreja católica jesuíta, criminosos terroristas da Inquisição. Ele se refere aos católicos jesuítas como a abadia de Belmont. O evangelho que construiu toda esta escola e o evangelho que me traz aqui à noite, esta noite. Eu não vou falar mais desse cara aqui não. Billy Graham e o Papa. Eu admiro o Papa tremendamente. Eu senti que ele trouxe uma nova era ao mundo. Olha, o negócio é o seguinte: o mistério é profundo, irmão. O mistério é profundo. Deixa eu falar uma coisa para esse povo que está aqui. A questão é o seguinte: se você tem dúvidas, acessa todas as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, Wesleyana, o que você quiser, e faz a pergunta: o que eles acham acerca do Billy Graham? Todas estão participando de movimentos nos Estados Unidos relacionadas a Billy Graham. Todas. Se eles não são ecumênicos, o que eles são? Dá glória a Deus pela tua fé. Dá salve de palmas para Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. A de Berge também foi a reunião ecumênica. Foi no Conselho do Diálogo Interreligioso pela Paz. Diáconos batistas do Rio de Janeiro. Está aqui o manifesto, dia 25 de 10 de 07. Nós também fomos lá. Que lindo, que lindo. Não trouxeram também um prêmio Nobel? Não trouxeram também diáconos da Batista do Rio de Janeiro? Um abraço para vocês. Um abraço forte. Assembleia de Celebração Ecumênica com representantes das igrejas cristãs.
Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus, pastor Carlos Augusto Miller, está aqui, ó, ele estendendo a mão junto com os padres e orando pelo povo. Tão carismático, tão sensível, tão necessitado. Está aqui. Presidente do Conselho Mundial das Igrejas. Você está convencido, cenáculo, que as igrejas evangélicas tradicionais estão envolvidas com o ecumenismo? Você está convencido? Quem está convencido, levanta a mão. Dá glória a Deus. E você, está convencido? À frente do Conselho Mundial de Igrejas, o senhor presidente do Conselho Mundial de Igrejas, esse lindo simpatizante aqui, essa coisinha linda aqui. A ajuda humanitária tem sido, na vida do CMI, apenas um aspecto e não um primordial. Ele está triste. Desconheço se foi esta a razão pela qual a Igreja Brasil para Cristo, após um breve tempo de membresia, se retirou do CMI. Lutero de Mello, volta para lá, querido. Mas ela foi a única igreja brasileira a fazer parte da membrasia. Fala aqui o representante da CMI, órgão mundial ecumênico delegado pela ONU para a introdução do diálogo interreligioso entre as religiões cristãs e religiões diversas, denunciando a Brasil para Cristo, com sinceridade, Cenáculo da Fé. A gente fecha o DVD com isso aqui, ó. Para mim, de tudo que eu vi, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, todas essas denominações, que para mim não era novidade, para mim, a pior de todas foi esse manifesto aqui, desse teólogo, filho do diabo, que ele coloca a igreja protestante, fiel à palavra, fundamentalista de Cristo, como eu te disse e te preguei, ele coloca isso como uma ameaça para a sociedade. Que tipo de crente que nós vamos ser daqui para frente? Você que vai ver esse DVD, que tipo de cristão que você vai ser mediante as posturas eclesiásticas, evangélicas, representando segmentos exatamente nessa esfera? Qual é a tua postura? O que você vai fazer? Uma figura importante no meio evangélico, Sr. Silas Malafaia, em uma entrevista na Bandeirantes, comprada, logicamente esse filho da maçonaria, foi na Canal Livre da Bandeirantes de televisão, e dentre assuntos abordados ali, perguntaram para ele o que ele achava da igreja e o Estado juntos. Ele explica: a igreja e o Estado são separados, ela não pode representar segmentos, mas ela pode representar segmentos, me perdoem, mas não fundar Estado. Ele fala aqui, a resposta que ele deu ao jornalista, mediante a pergunta, o que ele achava da igreja ser política, ele discorda dela ser como Roma, Estado político, fundar Estado. Ele discorda, ele acha que a igreja não pode ser Estado, só faltava esta, Sr. Silas Malafaia. Mas ele diz aqui que ela pode representar segmentos do Estado. Um abraço para os sanguessugas, um abraço para os mensaleiros da igreja evangélica, os 30 envolvidos na corrupção lá em Brasília. Um abraço para vocês, porque perguntaram para ele o que ele achava da corrupção política dos envolvidos da igreja evangélica. Ele desconversou. O negócio é o seguinte, fundamentando à luz da palavra, a igreja não representa segmentos nenhum. A igreja não serve a segmentos políticos nenhum. A igreja de Jesus é dele e nela não tem político. Seu Silas Malafaia, o senhor está errado. Seu filho da maçonaria, mentiroso, o senhor está errado. Segunda pergunta que eles fizeram a ele:
Segunda pergunta. A Igreja Assembleia de Deus participa de ecumenismo? Agora você vai cair de costa. Ele responde, olha aí. O senhor, pela Assembleia de Deus, participa do encontro ecumênico com o Papa aqui em São Paulo? Não. E por quê? Nós não participamos porque os dogmas de fé não são os mesmos. Os princípios de fé são contraditórios e nós não participamos. E porque também... Mas o ecumenismo onde fica? O ecumenismo não fica. Na questão teológica doutrinária, não fica. A Igreja Evangélica, de sua maioria, 98% da Igreja Evangélica não participa de ecumenismo. É excludente, a sua igreja é nessa excludente. Questão de doutrina e fé e a Igreja Católica também porque foi esse Papa que fez um documento em 2004, 2005, o Dominus Ésius, dizendo que a Igreja Católica era a única igreja verdadeira. É ele que fez o documento, é esse Papa que está aí. Ecumenismo para ele não é o ecumenismo do dicionário Aurélio. Para ele, ecumenismo implica aquilo que o pastor falou que não implica. Implica exatamente o quê? Na interferência de valores de fé da igreja. Não implica, não é ecumenismo isso. Por que ele está falando que ecumenismo é isso? Para não configurar o ecumenismo corporativista que ele serve. A maioria das igrejas evangélicas, 98% delas não participam. Olha aí, ele fala isso. 98% delas não participam. Espera aí, senhor Silas Malafaia. Espera aí, um pouquinho só. Tem 98% aqui? Quantos por cento tem aqui, irmão? Deve ter bastante, né, irmão? Bastante deve ter aqui. 98% delas não participam. Então ele não sabe o que é ecumenismo? Tão inteligente. Ele não está por dentro dos envolvimentos ecumênicos nas igrejas evangélicas. 98% não participa. O que ele foi fazer na Bandeirantes? Apologia ao ecumenismo? A Igreja Católica também é assim em sua doutrina. Faz ecumenismo desde lá, dos tempos antigos, e ele fala que a Igreja Católica também não é ecumênica. O que o irmão acha? Olha o que ele fala. A Igreja Católica também não é assim. Esse filho do diabo vai mais adiante. Ele acredita que nós temos que tolerar e respeitar o diferente. Olha o que ele fala aí. Conviver e andar com as pessoas de postura ideológicas diferentes, não quer dizer que somos iguais ou os mesmos. Para encerrar, mas isso não seria um exemplo de boa convivência, né? Independentemente dos princípios teológicos? A boa convivência é eu respeitar o direito do outro a ter a religião e a seguir quem que ele quer. Eu não sou a favor de violências que já foram cometidas no passado contra os dogmas, porque nem Deus aceita que alguém venha servir obrigado. Então, o nível da convivência é a gente tolerar, entender o diferente e de que o outro não aceitou a minha fé. Isso é um nível. Agora, eu não preciso me violentar para poder dar uma amostra à sociedade hipócrita de que eu estou andando com aquele, se aquele diverge comigo. Corporativismo, então quer dizer, você está na maçonaria, você não é maçom. Você está entre os maçons, você não é maçom. Você está entre os católicos e você não é católico. Você está entre os espíritas, você não é espírita. Você está lá, representando o quê? Servindo a quem? Então tudo aquilo que eu preguei não está na Bíblia dele. Espertalhão. Espertalhão. Tá bom para vender Bíblia da prosperidade. Tá bom para falar mentirada. E o que eu vejo nesse homem aí é a manifestação de uma apostasia concentrada. Ele é conselheiro econômico e social do governo Lula. Ele tem
uma sala lá em Brasília só para ele desenvolver. Por isso que ele tem que falar o que ele fala. Por isso que ele não pode significar o ecumenismo na sua forma exata. Criou um novo ecumenismo para escapar do ecumenismo que ele pratica, que toda a Assembleia de Deus está praticando, que toda a Assembleia de Deus e todas as igrejas estão fazendo. Foi aquele negócio, aquele dito que o pastor falou aqui: eles não publicam, eles não assumem, eles vão às escondidas. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Você gosta da Batista da Lagoinha? A tua querida cantora, Batista como nunca, ecumênica, foi ao programa Hit da TV do senhor R.R. Soares. Um abraço para o senhor R.R. Soares. Silvio Santos da Fé, um abraço. Canal evangélico da Igreja Internacional da Graça de Deus. Entrevistada Ana Paula Valadão fala como se sentiu feliz em dar as suas músicas para o senhor Padre Marcelo Rossi. O senhor Heber Coralelli, que gosta de defender maçonaria também, hein, lindão? Como é que um compositor evangélico se sente quando vê sua música sendo gravada por um outro grupo não evangélico? Pergunta a ele, se referindo ao Padre Marcelo. Ana Paula responde, olha aí. Marcelo Rossi teria gravado uma música de vocês, faz um zoom. Seja o Centro, pastor. Ele gravou essa música Seja o Centro, inclusive foi gravada aqui em São Paulo, né? Naquela noite fria. Geladinho, 2 milhões de pessoas no Campo de Marte. Foi muito linda aquela noite fria, marcou o nosso coração. Olha, pastor, eu particularmente, né? Eu sei que isso pode, assim, não agradar a todos que vão ouvir, mas eu tenho ficado muito impressionada com alguns católicos que eu tenho convivido, tenho encontrado. Às vezes a gente encontra até, assim, um coração, sabe, mais convertido do que dentro das igrejas evangélicas. Muda para lá, meu amor. Muda para Roma, vai cantar como é que é? As águas, lá. Vai cantar as águas. Um rio de amor. Senhor Heber Coralelli diz para ela. Eu também tenho visto isso. Ana Paula volta a dizer. Então, eu sei que isso pode chocar muitas pessoas, mas eu realmente cedi a música para o Padre Marcelo. Ele não pegou sem permissão. E principalmente quando ele pediu essa música, eu me alegrei. Porque o que os católicos estão cantando? Jesus, seja o centro, seja o tudo. Então eu me alegrei, porque eles estão fazendo essa oração, sabe? Eu cedi com alegria, sabe? Minha intenção era realmente abençoar e ver Deus fazendo algo através dessa música no meio da Igreja Católica. Você vai fazer com a tua música alguma coisa dentro da Igreja Católica? Se diz feliz por ter ouvido 2 milhões de católicos cantar a sua música aqui no Campo de Marte, em São Paulo. Ela ficou feliz. Eu vou falar para você aonde ela ficou feliz. O bolso. Aqui, minha linda. Olha aqui. Mercedes-Benz, iate, cavalo de raça, renascer em Cristo, dólar na Bíblia. É isso que funciona. Progressista. Agora me chama para o Raul Gil, nega. Me chama para o Raul Gil, me chama para Record. Manda por esse DVD lá, só um minutinho. Manda eu ir lá ceder essa pregação para o Padre Marcelo Rossi. Há poder no sangue de Jesus. Um site de uma igreja católica divulgou essa farofada aí. Todos felizes com a declaração dela. E um site dias também, .wordpress.com, um católico escritor diz o seguinte: para mim, diz ela aqui, manda todos os católicos rezarem, pois estão prevendo que a leoa da Batista, a que gosta de andar em 4 patas,
venha se tornar uma católica fiel. Entra aí no site, o Católico Feliz da Vida. Quero mandar um abraço para o senhor Silas Malafaia. Tem muito católico que defende o senhor, muito espírita que gosta do senhor. Quero mandar um abraço para essa linda senhorita, um abraço, batista, ecumênica, continua dando música para o Padre Marcelo cantar, como Oficina G3, foi lá nas reuniões dele, todos os cantores evangélicos, ajudando o Padreco a anunciar Roma. Um abraço para você, querida, um abraço, lindona, continua cumprindo a apostasia e cumprindo os finais dos tempos. Maranata, Jesus está voltando, está prestes a acontecer, desse dia acontecer, desta hora chegar, está prestes dele se manifestar. Fica de pé, se na tua fé, em nome de Jesus. Quero agradecer em nome do Senhor Jesus a todo esse povo que está reunido aqui, a paciência que vocês tiveram, os irmãos que me ajudaram nessa documentação toda, que aliás o Senhor Jesus deu graça para a gente gravar esse DVD em 10 horas. Um abraço a todos que vão realmente ver esse DVD, que vão escutar tudo isso. Vocês vão poder acessar o extra desse DVD e ter acesso a todas estas informações que nós falamos aqui. Nós temos o 0800 para você discar, se caso você queira reclamar alguma coisa. Temos aqui o 0800. Um abraço para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E queremos declarar da Igreja Cenáculo da Fé, do senhor pastor Daniel Batista, a nossa alegria, a nossa satisfação exata de estarmos chegando a estes fatos apocalípticos cumpridos no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque estamos felizes, porque Jesus está voltando e Ele está às portas para arrebatar a sua igreja. Dá glória a Deus, Cenáculo da Fé. Vai abalar quando Jesus voltar. Está chegando a hora, está chegando o dia, está chegando o cenáculo. O mundo vai abalar, Cristo descendo. Dá um sorriso. Vai abalar. Cuidado aí, cenáculo. Eles vão conhecer você também, irmão. Está chegando a hora. Dá um salve de palmas para Jesus. Aleluia.